varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Nós continuaremos hoje a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos, do livro do profeta Daniel, o triunfo do reino de Deus, é o 8º livro profético e o 36º, número 36 do Antigo Testamento. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do profeta Daniel, ainda na sua segunda parte, triunfo do reino de Deus, né? No seu capítulo 11, né? Seu capítulo 11, ainda no quarto assunto, né? Exatamente, no quarto assunto. Capítulo 10, deixa eu ver aqui. O opressor. Na segunda parte, né? Tem o primeiro assunto, o império e o rei, os impérios e o reino, né? Na segunda parte, né? Aí tem o segundo assunto, que é o opressor será destruído. Terceiro assunto, resistir até o fim. Quarto assunto, libertação do povo de Deus. E o capítulo 11 ainda continua aqui no quarto assunto, libertação do povo de Deus. Capítulo 11 do livro do profeta Daniel, em todos os seus 45 versículos, não é? Exatamente. Vamos para a leitura de hoje, capítulo 11, 45 versículos do livro do profeta Daniel. Aqui é o primeiro tópico, né, do capítulo 11, a perseguição de Israel. Agora eu vou lhe contar a verdade. Ainda surgirão 3 reis na Pérsia, mas o quarto rei que virá depois será o mais rico de todos e empregará toda a sua força e toda a sua riqueza contra os reis da Grécia. Depois aparecerá um rei guerreiro que terá um grande império e poder absoluto. Logo, porém, que ele surgir, o seu império será dividido e repartido pelos 4 ventos da terra. Seus descendentes não herdarão o seu império, nem serão tão poderosos. Seu império cairá em mãos alheias. O rei do sul será forte, mas um dos seus generais ficará mais forte do que ele e terá um império maior que o dele. Depois de alguns anos, os dois farão aliança e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para confirmar acordos. Mas ela não será capaz de sustentar a própria força nem a do seu filho e acabará derrotada com a sua comitiva, com o seu filho e com o marido que ia dar-lhe força. A seu tempo, porém, surgirá das mesmas raízes dela um broto que ficará no lugar do seu marido. Ele irá com o exército até o esconderijo do rei do norte e aí vai tratá-lo com dureza. Até os deuses deles, suas estátuas, com seus objetos preciosos de ouro e prata, ele os levará como troféu para o Egito. Depois, por alguns anos, deixará em paz o rei do norte. Este tentará invadir o reino do rei do sul, mas será obrigado a voltar para sua terra. Contudo, os filhos do rei do norte vão se armar, reunindo grande e forte exército, e um deles avançará passando como enchente e voltará a lutar contra o rei do sul na própria fortaleza deste. E, despeitado, o rei do sul sairá para lutar contra ele. O rei do norte procurará resistir com um numeroso exército, mas toda essa multidão cairá em poder do rei do sul.
Depois de dominar tanta gente, ele ficará com ideias de grandeza, mas, apesar de vencer tanta gente, ele ficará sem forças. O rei do norte montará outro exército mais numeroso ainda, e no final de algum tempo, alguns anos, ele virá com imenso poderio e muitos recursos. Durante esse tempo, muitos estarão querendo enfrentar o rei do sul, até mesmo alguns indivíduos mais violentos do povo de vocês vão querer revoltar-se, pensando estar cumprindo a profecia, mas fracassarão. Então virá o rei do norte, fará um aterro e tomará a cidade cercada de muralhas. As forças do sul não poderão resistir, nem a tropa de elite para resistir. Faltarão forças. Depois da invasão, o rei do norte fará o que bem quiser e ninguém será capaz de opor-lhe resistência. Ele se estabelecerá em nossa terra deliciosa e esta será completamente sua. O rei do norte terá em mente conquistar todo o reino do sul, fará um acordo com o rei do sul e, para tentar arruiná-lo, lhe dará sua filha em casamento, mas o projeto não terá êxito. Ele se voltará então contra as cidades do litoral e conquistará muitas delas. Contudo, um chefe dará fim à sua arrogância, sem que ele seja capaz de retrucar. Então ele se voltará para o lado das fortalezas do seu próprio país, mas tropeçará e desaparecerá. No seu lugar surgirá outro rei que vai mandar um cobrador para requisitar o tesouro do templo, mas depois de alguns dias ele será derrotado sem ira e sem guerra. Em seu lugar sucederá um miserável a quem não se dariam as honras da realeza, mas ele virá sorrateiramente e com intrigas tomará o poder, varrerá exércitos inimigos, aniquilando-os e vencendo também o príncipe da aliança, embora dispondo de pouca gente com seus cúmplices e à força de traições, pouco a pouco se tornará forte, sorrateiramente entrará nas regiões mais férteis da província, fazendo o que nem seus pais nem seus avós fizeram. Então entre seus amigos repartirá os saques, despojos e riquezas, e com tramas atacará as fortalezas. Mas isso vai durar pouco tempo. Em seguida, contando com grande exército, ele atacará o rei do sul. Este se aprontará para a guerra com um exército muito grande e muito forte, mas não poderá resistir porque cairá vítima de conspirações. Os mais íntimos que comem com ele é que o derrotarão. O seu exército será arrasado e muitos morrerão. Os dois reis, com o pensamento voltado para a prática do mal, se assentarão à mesa para falar mentiras. No entanto, não vão conseguir nada, porque o fim vai esperá-los no prazo marcado. Depois o rei do norte voltará para sua terra com muitas riquezas. O seu pensamento estará voltado contra a Santa Aliança. Depois de fazer o que planejava, ele retornará para sua terra. Ficaremos por hoje aqui na primeira parte do livro, do capítulo 11 do livro do profeta Daniel, até aqui o seu versículo 28, né? Voltaremos no próximo vídeo, na segunda parte da leitura do capítulo 11 do livro do profeta Daniel, no seu versículo 29, e concluiremos a leitura do capítulo 11, que é muito extenso. Na segunda parte, nós também concluiremos as explicações do capítulo 11 do livro do profeta Daniel. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.